Olá, alunos, aqui é o professor Nilson. Hoje a gente vai ver aí uma revisão para a avaliação que vocês farão na próxima semana, certo? Eu vou me basear por questões desse tipo aqui que eu irei resolver agora. Vamos começar. Primeira questão, calcular a distância entre os pontos A, menos 2, 5 e B, 4, menos 3. É só a aplicação direta da fórmula da distância entre dois pontos. A distância entre os pontos A e B é raiz quadrada, não é? Aí de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, certo? É só você saber quem são essas coordenadas aqui. Quem é o xa? xa é menos 2, substitui, menos xb. xb ó, é 4. Fecha, né? Ao quadrado. Mais ya. Ya é o 5. Menos yb é o menos 3. Observa que tem menos daqui, ó. E o menos que é o valor do número, porque ele é negativo. Então, esse menos com esse menos aqui, ó, vai ficar mais. Então, 5 mais 3 ao quadrado. Menos 2 menos 4 é menos 6 ao quadrado. 5 mais 3 dá 8 ao quadrado. Vou passar para cá, ó. Menos 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 é 100. E o 100 tem raiz quadrada exata, não é? A raiz quadrada do 100 é 10. Então, está aí resolvida a primeira questão. Vamos à próxima questão. A próxima questão diz, mostrar que A, menos 1, B, 1, 3 e C, 7, 9 são colineares. Ora, para mostrar que os pontos são colineares, você tem que calcular o valor desse determinante aqui, ó, o determinante formado pelas coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto, mais as coordenadas do terceiro ponto, completa com 1, ó. Esse é o determinante. Aí a técnica que a gente viu para resolver é repetir a primeira e a segunda coluna, não é isso? Ó, menos 1, 1, 7, aí 1, 3, 9. Aí, ó, abre o parênteses. Primeiro faz na direção da diagonal principal. 1 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 3. 1 vezes 1 vezes 7 dá 7 positivo, né? Então é mais 7. 1 vezes 1 vezes 9 dá 9 positivo, não é? Então é mais 9. Fecha, porque eu terminei aqui na direção da diagonal principal, menos, e abre outro parênteses, e faz agora na direção da diagonal secundária. É 1 vezes 3 vezes 7, dá 21. Menos 1 vezes 1 vezes 9 dá menos 9. E 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Certo? Você pode eliminar os parênteses, ó, aqui, como aqui não tem sinal, é positivo antes do parêntese. Continua os sinais que estão aqui, menos 3, mais 7, mais 9. E aqui, sinal negativo antes do parênteses, muda os sinais que estão aqui dentro. Esse aqui, ó, é positivo, fica negativo. Que é negativo, fica positivo. Negativo, ou positivo, fica negativo. Se eu juntar os positivos, ó, 7 mais 9 mais 9, 7 mais 9, 16, mais 9, 25, os positivos. E juntando os negativos, ó, menos 3 menos 21 dá menos 24, menos 24 menos 1, menos 25. Aí você teria 25 menos 25, que é 0.
Então está mostrado, porque os 3 pontos só são colineares se o determinante for igual a zero, certo? Então, como aqui deu zero, então os pontos são colineares. A questão 3. A questão 3 diz: determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 1, 3 e C, 4, 0. Bom, ele quer reduzida, mas a dica que eu dou para vocês é achar primeiro a equação geral. Você coloca aqui o ponto qualquer, x, y, aí as coordenadas 1, 3, depois a coordenada 4, 0. Completa com 1, não é isso? Fazendo isso aqui, você vai achar a equação geral, certo? Repete a primeira coluna, a segunda, e vamos aos cálculos. Vocês observam que os cálculos parecidos com a questão anterior, só que aqui a gente já vai na condição de que isso aqui tem que ser zero, porque como é uma equação de uma reta, todos os pontos estarão alinhados. Então, x vezes 3 vezes 1 dá 3x, y vezes 1 vezes 4 dá 4y, e 1 vezes 1 vezes 0 dá 0, você não precisa escrever. Então, terminamos aqui, ó, menos, abro outro parênteses, e agora na direção da outra diagonal. 1 vezes 3 vezes 4 dá 12. X vezes 1 vezes 0 vai dar 0, não precisa escrever. E y vezes 1 vezes 1 dá y. Então, mais y igual a isso a 0. Eliminando o parênteses, vai ficar 3x mais 4y. E aqui vai ficar menos 12 menos y igual a 0. Como eu quero a equação reduzida, eu não quero a geral, eu já posso a partir daqui ajeitar isso. Ó. Mas antes, deixa eu fazer a geral logo. 3x só vai ter ele. Aí 4y menos y vai dar 3y menos 12 igual a 0. Eu ainda posso simplificar, eu posso dividir tudo por 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1, fica x. 3 dividido por 3 dá 1, fica só y. E 12 dividido por 3 dá 4, fica menos 4. Essa seria a sua equação geral. Para fazer a reduzida, é só a gente deixar o y sozinho no primeiro membro. Ó. Como aqui o coeficiente já é 1, já fica mais fácil. Vai ficar y. E aí esse x vem para cá, menos x. E esse menos 4 vai para cá, mais 4. Pronto, essa é a equação reduzida. Obter o ponto médio do segmento AB quando A é 7 menos 1 e B igual a menos 3, 11. Ora, as fórmulas das coordenadas do ponto médio é xm igual a xa mais xb, né? Que são os pontos A e B, xa mais xb sobre 2. E aí você tem quem é o xa? 7. xb menos 3 sobre 2. 7 menos 3 dá 4, não é isso? 4 dividido por 2, 2. O ym, que é a coordenada y, é a mesma fórmula, só que em vez de x usa y. É ya mais yb sobre 2. Quem é o ya? Menos 1. Mais o yb, 11. É isso? A yb, 11. Dividido por 2. Menos 1 mais 11 dá 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, meu ponto médio, que eu vou chamar de M, tem coordenadas 2, 5. Certo? Vamos à nossa próxima questão. Diz verificar se A 2, 0, B 3, 3 e C 4, 1
pertencem à reta R de equação y igual a 3x menos 6. Ora, verificar se um ponto pertence ou não a uma reta é simplesmente substituir x e y pelos números que estão aqui no ordenado. O primeiro é um valor de x, o segundo é um valor de y. Se a expressão encontrada for verdadeira, é porque pertence à reta. Se não, é porque não pertence. Primeiro, para o ponto A. Para o ponto A, bem aqui no y, o y é quanto? É 0. Então, fica 0 no lugar do y, igual a 3 vezes x. Quem é x? 2. Aí, menos 6, não é? Bom, 3 vezes 2, não é isso? 3 vezes 2 é 6. E 6 menos 6 é 0. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, o A, ponto A, pertence à reta R. Ponto A pertence a R. Para o ponto B. No ponto B, ó, o x é 3, o y é 3. Então, no lugar do y, 3 igual a 3, que é esse 3 aqui, ó, vezes 3, que é o valor do x, né? 3 vezes x, ó, o x é 3 aqui no ponto B. Aí, menos 6. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9. Então, fica 9 menos 6. Quanto é 9 menos 6? É 3. Então, aqui também é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, o ponto B também pertence à reta R. Vamos para o ponto C agora. No ponto C, o x é 4, o y é 1. Então, vai ficar 1 no lugar do y, igual a 3 vezes 4 no lugar do x, menos 6, não é? 3 vezes 4 é 12, aqui vai ficar 1 igual a 12 menos 6. Só que 12 menos 6 é 6, então está dizendo que 1 é igual a 6. Isso aqui é falso. Então, o C não pertence à reta R. E vamos a outra questão aqui. Ó. Determine a equação da reta indicada no diagrama abaixo. Observa que ele não diz qual é a equação da reta que ele quer, se é a geral, se é a segmentária ou se é a reduzida. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, vamos fazer a geral. Da geral, a gente passa para reduzida e para segmentária, certo? Ou seja, a gente já vê as três formas. É claro que para fazer uma equação de uma reta, eu preciso conhecer dois pontos, mas eu tenho os dois pontos bem aqui, ó. É o ponto 1, 0 e o ponto 3, 2. Então, ó, eu vou fazer a geral, a gente coloca aqui, né, o x e y, aí 3, 2 e 1, 0. Completa com 1. A gente já viu, né? Repete a primeira e a segunda coluna. E aí vamos aos cálculos, que eu vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Isso é x vezes 2 vezes 1, que é 2x. Y vezes 1 vezes 1, que é y. E 1 vezes 3 vezes 0 vai dar 0, não precisa escrever. Fecha, não é isso? Menos, abro outro parênteses, agora na direção da outra diagonal. 1 vezes 2 vezes 1 é 2. X vezes 1 vezes 0 vai dar 0, não precisa escrever. E y vezes 3 vezes 1 é 3y. Como é uma equação de uma reta, não é isso? Igual a 0. Que vai ficar 2x mais y menos 2 menos 3y igual a 0. Em x só tem esse termo, né? Você teria que juntar os termos em x com x, y com y. Então, em x só tem o 2x, mais y menos 3y dá menos 2y, menos 2 igual a 0. Eu ainda posso simplificar. Observa que todos os coeficientes são divisíveis por 2. Então, 2x dividido por 2 dá x. 2y dividido por 2 dá y.
e menos 2 dividido por 2 menos 1. Essa aqui seria a equação geral da reta. Essa seria a equação geral. Para achar a equação reduzida, como a equação reduzida é deixar o y sozinho no primeiro membro, como aquele é menos, eu vou passar ele para lá. Isso aqui ficaria x menos 1 igual a y. Que no caso eu ainda posso trocar porque não altera, né? Isso, a igualdade ela é reflexiva. Então o y é igual a x menos 1. Isso aqui seria a equação reduzida. E a segmentária já está quase no ponto. Ó. Se você observar, ó, a partir daqui, ó, se eu jogar esse 1 para lá, vai ficar x menos y. Não é isso? Observando aqui, ó, passando 1 para lá, que ele é menos, ele vem para cá mais. Igual a 1. Na segmentária, esse segundo membro tem que ser 1, já é 1. Quando não tem coeficiente, é porque os coeficientes aqui é 1 e 1. A única coisa que está faltando agora é porque na segmentária esse sinal não é menos, é mais. Mas a única coisa que você precisa fazer, ó, é isso bem aqui, ó, x sobre 1, já está tudo ok. Mas, como você colocou mais aqui, ó, é só jogar o menos aqui para baixo. Que é esse, com esse aqui vai dar negativo. E aí, no caso, você, ó, tem a segmentária, que é x sobre o ponto onde corta o eixo x, observa que corta o x no 1, e y sobre o valor que corta o eixo y. Se você acompanhar a reta, ó, você vai ver que realmente vai cortar o y no menos 1. Então, essa é a segmentária. Bom, se vocês estudarem e prestarem atenção como foram feitas essas questões aqui, é basicamente isso que tem que fazer na avaliação. Então, desejo uma boa sorte aí a todos e até a nossa próxima aula.